Pronto. Ele mandou uma mensagem estranha aqui, muito rápida. Eu não sei o que aconteceu aqui. Essas coisas que ocorrem. Mas, de qualquer forma, já está gravando, né? Já está gravando. Deixa eu ver aqui. Ele falou que removeu alguma coisa aqui, não sei. Estou olhando aqui, está todo mundo aqui. Pelo menos aqueles que eu fiz a chamada, só se alguém saiu e eu não percebi. Beleza, então, como eu falei, já carreguei lá, né, o Canvas com o material da primeira parte da aula de hoje. Agora só falta esse material que nós estamos desenvolvendo ainda, né, para a gente carregar, ok? E deixa eu colocar no chat aqui. Beleza, agora está tudo certinho aqui. Então vamos dar andamento aí. E vocês já estão vendo a última parte, né, o último conteúdo aí que eu estou pedindo, né? Outliers, valores discrepantes, né? E o primeiro detalhe conceitual do que vem a ser um outlier já está mostrado aqui, ó. São valores que se localizam muito distante de quase todos os outros valores da amostra. As duas figuras que eu mostro aqui já apresentam esse tipo de comportamento, né, de que tem alguns valores, né, que se apresentam longe da maioria dos valores da amostra. A primeira figura é essa aqui, onde está justamente a palavra outliers. A maioria dos dados estão nessa posição, né, que eu acabei de destacar. E os outliers são esses dados que estão dentro da letra O, né, um pouco distante dessa maioria, né? Outra representação é no histograma aqui do lado direito, onde vocês estão vendo que a maioria dos dados estão nesta região, mas uma pequena parcela se localiza muito distante deles, né? Que é estes do finalzinho à direita aqui do gráfico. Então, os outliers são valores da amostra que estão muito afastados, né, da grande maioria dos dados da amostra. Essa grande maioria dos dados da amostra são chamados de dados comuns, valores comuns da amostra, né? Enquanto os outliers são chamados de valores discrepantes, valores extremos, né? Então, em relação aos valores comuns, o outlier é um valor extremo, tanto para baixo quanto para cima dos valores comuns, né? Então, os valores comuns, eles se agrupam, é um agrupamento muito maior do que o agrupamento de valor discrepante, né? São alguns valores que de fato, ficam longe da maioria dos dados. Qual é o grande problema do outlier? Eles afetam a média e o desvio padrão. Então, observem, né, nesse segundo gráfico à direita, né, que você tem o perfil da curva sino, né, que, de certa maneira, está sendo, né, puxado um pouquinho para o lado do outliers, né? Então, os outliers afetam a média e o desvio padrão. Esse é um probleminha aí que vai surgir nessa questão da análise de outliers na estatística. Agora, aonde tem aplicação? Para que serve aprender isso aqui, né? Então, observem, pelo menos isso já está se mostrando de maneira interessante, né? Vamos ver aonde mais a gente vê essas coisas. Por exemplo, vendas, né? A palavra sale, em inglês, é vendas, né? Aqui nós estamos vendo aí um gráfico de colunas, onde na vertical nós temos a contagem, a frequência, né? E a maioria dos dados estão de vendas, né, estão localizados aqui, ó. Essa é a distribuição da maioria. E os outliers, né, do outro lado, né? Então, com relação a vendas no comércio, por exemplo, nós temos dois outliers bem conhecidos, que é o Dia das Mães e o Dia do Natal, onde as vendas aí superam muito, né, o que você tem na normalidade de dado comum de vendas durante o ano para alguma empresa, né? Então, isso é um destaque de outliers, tá? No caso de vendas, né, que eu estou dando aí já um exemplo, né? Agora vamos lá. Olha este exemplo aqui, né? Eu coloquei alguns que são bem fortes, né, para vocês realmente chamar a atenção de vocês, né? Então aí vem a motivação. Olha só, Bill Gates ganha 500 milhões de dólares por ano. Ele está numa sala com 9 professores, né? Ele está tendo aula, né? Por 9, né? Tem que ser 9 para dar aula para o cara.
Então, quatro professores recebem 40 mil, três 45 mil e dois ganham 55 mil. Qual é a média de salário das pessoas na sala? Qual seria a média de salário se Gates não estivesse na sala, né? Bom, com o Gates, a média é de mais de 50 milhões de dólares. Sem o Gates, é de 45 mil dólares ano, né? Então você vê que realmente o salário, né, entre aspas, salário, né, o ganho de Bill Gates aí é, afeta demais essa média, né, como vocês podem observar. Então, quais são os valores comuns aqui? Bom, os valores comuns são os valores dos salários dos nove professores, né? Então, a média seria esta daqui, né? A média mais correta. Mas como o Bill Gates está lá, ela está afetando a média. Então, na estatística, quando a gente trabalha com outliers, a gente pode estar trabalhando com o outliers ou sem o outliers para verificar como ele afeta o estudo estatístico sobre aquele fenômeno. Então, isso, às vezes, é justamente a situação de estudo na estatística, como o outliers afeta toda a situação. No caso das vendas, né, que eu falei aí durante o ano, né, a questão muito importante das lojas são os estoques, né? Eu dei uma tossidinha aqui, pessoal, desculpa aí, vou ter que tomar uma água. Então, os estoques durante o ano, eles são controlados, obviamente, sabendo as médias de venda de valor comum, né? De novo, aqui tive que tossir. Então, o outlier, Josiane, é um valor discrepante. Por exemplo, vamos pegar durante um mês a venda de uma empresa, né? Então, durante 29 dias, aquela empresa está vendendo valores em torno de, por dia, R$ 2.000. Chega num dos dias, ela vende R$ 100.000. Esses R$ 100.000, comparado aos 29 dias que ela vendeu em torno de 2.000, é um outlier, é um valor discrepante, né? Nós chamamos valor discrepante. Outlier é um valor discrepante. Vamos ver mais exemplos, né, para que você vá entendendo o que vem a ser um outlier na estatística ou no dia a dia. Por exemplo, ó, detecção de fraudes. Isso é usado outliers, detecção de outliers. Vamos ver, ó. O comportamento de compras de alguém que rouba o cartão de crédito é diferente daquele que o proprietário do cartão possui. Então, se você tem um cartão de crédito, né, você tem um comportamento de venda, de compra, né? Vamos dizer que você compra, em média, por mês, ou em média, por semana, R$ 100 no cartão de crédito. Aí o seu cartão é roubado ou então é clonado. E, de repente, né, o cara percebe que seu gasto, né, lá no banco, percebe que seu gasto no cartão é em torno de R$ 100 por semana. E, de repente, né, quem roubou o cartão vai gastar 500 num dia. Isso é um outliers. É um valor discrepante daquilo que você, que é o proprietário do cartão, costuma comprar. O que o banco faz, né, neste caso aí? Ele vai pegar e ligar para você para saber se aquela compra que você fez, ou que foi indicada no cartão, é você que está fazendo. Se você fala que não é você, ele, ele bloqueia o cartão. Então, o outliers, né, é um valor discrepante da normalidade das coisas. No caso dos cartões de crédito que são roubados ou clonados, as pessoas que roubam ou clonam têm um perfil de compra completamente diferente da pessoa que tem o cartão de crédito. Então, né, se você costuma gastar por semana no cartão de crédito R$ 100, quem rouba tenta fazer um gasto de 500 num único dia. Isso vai ser um outliers. Para o banco, né, o banco tem que estar com alguma metodologia estatística, né, para verificar esse tipo de compra. E aí bloquear o cartão, ou pelo menos entrar em contato com o proprietário,
para identificar se foi o proprietário que fez aquela compra. Conseguiu entender agora, Josiane, o que é um outlier? Um valor discrepante daqueles valores comuns, né? Então, isso é feito em várias situações. Quer ver outro outliers que vocês já devem ter passado? Quando você vai tentar entrar num sistema da empresa, né? Às vezes eles colocam um número máximo de tentativas de senha. Se você ultrapassar aquele número máximo, ele bloqueia. Então, quem está tentando entrar no sistema e não pertence ao sistema, ele vai tentar várias senhas, mas ele é bloqueado, né, pelo próprio sistema, né, não deixando ele, né, proporcionar 100 tentativas, né, ele não pode ficar 100 vezes tentando colocar senha lá, porque pode ser que seja alguém tentando entrar no sistema para corromper, né, buscar dados da empresa, né, então isso existe, né. Eu dou aula na FATEC, por exemplo, quando eu vou entrar no sistema da FATEC, ele permite, no máximo, colocar 5 vezes a senha. Passou disso, ele bloqueia. Então, isso, né, vocês podem ter também em bancos, né, a tentativa, né, de você entrar no banco pelo celular, né, você tem mais uma tentativa. Se você tentar e não conseguir, vai ser bloqueado, né? Isso para evitar que alguém, né, tente 100 vezes, 1000 vezes entrar no sistema digitando senhas, né? Então, isso também é evitar outliers nos bancos, né? Principalmente nos bancos, nas instituições financeiras. Não que as empresas também não tenham. Aí eu coloquei também, né? Esse que eu acabei de falar é intrusão, né? Detecção de intrusão. Aí eu coloquei mais três aqui, né? Que são outliers que vão aparecer em perturbações em ecossistemas, saúde pública, medicina. Mas o que interessa na gestão das empresas, né, aonde tem algumas questões importantes, é essa detecção de fraudes e detecção de intrusões nas empresas, né? Então, isso, gerenciamento, né, a gestão da empresa, já diz que você tem que ter um sistema que não seja corrompível, né? Que você não permita intrusão, né? Essa que é a questão. E, de fato, por trás está essa detecção de outliers, como eu expliquei agora. Tá ok? Então, a ideia é nós fazemos um exemplo a respeito desse contexto também, né? Agora, como fazer a detecção de outliers, né? Como que você vai detectar que está ocorrendo um outliers numa determinada amostra, né? Aí que vem. Você faz uma coletânea de dados, né? Faz uma coleta de dados e você tem que ter uma certa preocupação com valores discrepantes. Por quê? Porque eles afetam a média, desvio padrão. Todas as quantidades que nós fomos apresentando aí são afetadas por outliers. Se esses outliers existem, né, você pode, então, usar essa metodologia que eu estou mostrando a partir de agora para detectar esses outliers. Vários planilhas, né, já utilizam essa situação, né? Por exemplo, o Excel tem uma maneira de calcular rapidamente os outliers, né? E aí vocês também poderiam estar usando o Excel para identificar os valores discrepantes de uma amostra. Então, assim, a grande questão aqui é o entendimento do que vem a ser e para que serve a detecção de outliers. Então, como eu falei, intrusão de sistemas, né, essa questão de roubar cartão de crédito, né, você digitar senhas, né, tudo isso estão relacionados com outliers. E os sistemas computacionais são carregados, né, com vamos dizer, essas metodologias estatísticas para identificar esse tipo de problema. Principalmente, né, essa questão do cartão de crédito, né? Isso daí eu já passei umas 2, 3 vezes por essa situação de um banco estar ligando para mim para saber se realmente sou eu que estou fazendo aquele gasto, né? Então, está aqui, né? Quais são o passo a passo que nós vamos ter que fazer para detectar a presença de outliers numa certa amostra, né? Primeiro, calcular, passo 1, os quartis. Então, nós já sabemos como fazer isso, né? Fiz um exemplo, vou repetir o cálculo, né? A primeira localização, depois a identificação ou cálculo dos quartis, né? Então, o primeiro passo são os quartis. E aí nós vamos determinar, no segundo passo, os limites ou barreiras, né? Também chamado de barreiras ou limites para outliers, né? Então, você tem que ter um limite ali calculado para separar o que é valor comum daquilo que é valor discrepante, que é outlier. Então, são dois limites utilizados.
Um é chamado de limite inferior e o outro chamado de limite superior. Para calcular esses dois limites, primeiramente nós temos que fazer esse cálculo, que é o Q3 menos Q1. Esse cálculo se chama amplitude interquartílica. Então, é representado pelo ΔQ, que é o Q3 menos Q1. O Q3 e o Q1 nós vamos determinar aqui, né? Depois você calcula o LI. Quem que é o LI? É o Q1 menos 1,5 vezes ΔQ. E depois o LS, que é o limite superior, que é o Q3, né? Mais 1,5 vezes ΔQ. Então, assim, o que vai ser outliers, né? Olhando esses dois cálculos. Aqueles valores da amostra que estiverem abaixo do limite inferior, ele é chamado de outlier, né, ou valor discrepante, né, abaixo do limite inferior. Existem outliers que podem surgir acima do limite superior. Então, eles também são classificados e identificados como outliers acima do limite superior. Então, abaixo do LI ou acima do LS, você vai identificar os outliers. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, né, para que vocês visualizem o passo a passo até a identificação dos outliers, né? E aí nós vamos perceber também que existem os valores comuns da amostra e os valores dos outliers, que são os valores discrepantes. Então, os dados amostrais, né, a partir de agora, né, com esse conhecimento técnico, eles podem ser separados em dois tipos de valores: os valores comuns e os valores discrepantes, que nós chamamos de outliers. Os valores discrepantes vão surgir para abaixo do limite inferior, que vocês estão vendo o cálculo aí que nós vamos ter que fazer, ou então acima do limite superior, que é o LS, que também vamos fazer daqui a pouco, né? E para calcular o LI e o LS, precisamos dos quartis. Bom, eu estava aqui vendo se tinha mais alguém chegando, não tem. Vamos, então, só desligar aqui a apresentação do PowerPoint, né? E vamos para o exemplo. Então, agora acompanhe aqui, né, o exemplo que nós vamos trabalhar para verificar a presença, né, de outliers nessa amostra. Essa amostra, pessoal, vocês já estão vendo aqui, ó, são 25 dados amostrais, tá? E eles já estão em RAW, tá? Posso até colocar aqui, para não esquecer, né? Deixa eu colocar aqui, ó, passo 0. Vou até colocar em vermelho, né? Colocar em RAW os dados amostrais. Mas, nesse caso aqui, já está em RAW, tá? Então, nós vamos para a determinação dos quartis, tá? Nós vamos fazer a determinação aqui dos quartis. Então, vamos lá, né? Todo mundo acompanhando, porque eu acabei de fazer um exemplo de como determinar os quartis. Aqui eu vou fazer de novo mais um exemplo. E aí vocês têm dois exemplos de como fazer o quartil, né? E depois tem os exemplos lá das listas da lista de exercícios que já deve estar aberta e vocês podem baixar para fazer outros exemplos de outliers e quartis, né? Então, vamos lá, determinar os quartis. Primeiro, quartil, né? Então, primeiro quartil vai ser o primeiro cálculo, né? Então, esse aqui é o Q1 que nós precisamos calcular. Então, o Q1, tá? E a primeira coisa que nós temos que fazer, a localização, né? Localização. Na localização, nós temos o L1, que eu acabei de usar aí antes do intervalo, que é N mais 1 dividido por 4, né? É essa relaçãozinha aqui. N mais 1, o N é 25, né? Já deixei em vermelho destacado ali, né? Os dados já estão em RAW, mas são 25 dados, né? Então, é 25 mais 1 dividido por 4. Ok? Então, 25 mais 1 dá 26. 26 dividido por 4. Façam a conta aí, né? Quanto que dá 26 dividido por 4? Se fosse dividido por 2, dá 13, né? Mas como é por 4, eu tenho que pegar o 13 e dividir por 2 de novo. Então, 13 dividido por 2 dá 6,5. Opa, agora não deu o número inteiro, né? Deu 6,5 aqui, né? Então, ele está... Né? Agora nós vamos ter que interpretar o que significa isso daí, como eu já tinha feito para a mediana
uma vez, né, também para a mediana. Interpretação, né? O primeiro quartil, vocês lembram disso? Ó, entre o sexto e o sétimo dado na ordem do rol, né? Na ordem do rol. O primeiro quartil se localiza entre o sexto e o sétimo dado. Quando isso acontece, nós temos que fazer um cálculo, né? Então, aqui eu vou vou mostrar novamente como que é esse cálculo. Então, o primeiro quartil, ele é igual. Nós vamos pegar o sexto dado, né? O sexto dado, somar com o sétimo dado, né? E dividir por 2. Isso nós fizemos lá na mediana também, tá? Nós já usamos essa situação para a mediana. Então, nós temos que identificar quem é o sexto e o sétimo dado, somá-los e dividir por 2. Então, vamos lá na sequência que está em rol e vamos ver quem são esses dois dados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, são esses dois aqui. Então, esses dois dados são o sexto e o sétimo dado no rol. Então, quando eu calculei a localização do primeiro quartil, não deu um número inteiro, deu 6,5. Né? Então, ele está entre o sexto e o sétimo dado na ordem do rol. Deixa eu ver agora se apareceu mais alguma coisa. Né? Seria 25 mais 1 dividido por 4. Isso, dá 6,5. Perfeito, dá 6,5. Caroline falou, soma e divide por 2? Exato, é justamente isso que eu já estou fazendo. Então é isso, né? 26 dividido por 4 dá 6,5, né? Espero aí, vocês podem confirmar o resultado, né? Fazendo a divisão aí, usando uma calculadora, né? Agora me ajudem, já que vocês foram comentando, eu vou pegar o 88 mais o 90,2, vou ter que somar e dividir por 2. A pergunta para todos aí é, que número que dá, que número que nós temos, né, quando fazemos essa soma e dividimos por 2. Vamos ver se vocês estão rápidas aí, né? No meu deu 89,1. É isso mesmo, dá 89,1. É esse mesmo resultado. Então, aqui é 89,1. Os outros podem confirmar também, né? Que o Q1 vai dar justamente esse valor que eu vou colocar em destaque aqui no finalzinho. 89,1. Pronto, está aqui. Então, está aqui o primeiro quartil, né? Determinamos ele, né? O primeiro quartil. Então, deixa eu destacar o resultado dele aqui. Então, o primeiro quartil pronto, precisamos do segundo e do terceiro aí. O segundo, nem tanto, né? A Josiane também calculou, estou vendo aqui que ela colocou 89,1, né? Então, vamos calcular o segundo, para relembrar também, né? Não pode esquecer, né? Para relembrar como que calcula, né, a mediana, novamente, né? Porque a mediana vai aparecer aqui. Então, pode aparecer também em outros exercícios, né? Não necessariamente de outliers, né? Então, vamos lá, né? Vamos calcular agora a mediana. A mediana, me permite fazer o copy-paste aqui, para definir o segundo quartil, ou seja, o Q2 agora, né? Nós vamos calcular o Q2. E o L2, né, tem uma diferença, não é dividido por 4, né? É dividido por 2. Então, se eu pegar 25 mais 1 e dividir por 2, vai ser 26 dividido por 2. Neste caso, dá um número inteiro. É o 13º dado. Olha só que interessante. No caso da mediana, não preciso fazer essa conta, essa interpretação e essa conta. Né? No caso aí do Q2. Tá? Porque eu estou apagando aqui. Eu só vou identificar o segundo quartil, né? O segundo quartil na ordem do rol. Porque ele é o 13º dado. Se nós buscarmos lá o 13º dado, quem será, né? Quem será ele? Bom, o 90,2 é sétimo dado. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 13º dado é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. É o 94,8. Então, você vê que é diferente, né, a maneira de calcular. Como dado número inteiro, eu não preciso fazer aquela interpretação,
somar os dois dados, né? Dividir por 2, né? Aqui é segundo quartil. Eu simplesmente vou lá e identifico o segundo quartil na ordem dos rol. Essa é a diferença que nós temos aí. Esse caso é o mais simples, né? Não preciso fazer todo o cálculo, não preciso fazer todo o cálculo. Agora vamos lá, né? Vocês também participem aí, né, da construção do terceiro quartil, né? Então, vou de novo fazer o copy-paste aqui, para facilitar um pouquinho minha vida, né, com relação à construção da solução. Então, agora é o terceiro quartil, pessoal. Eu vou apagar aqui, né? Aqui vai ser terceiro quartil. Então, aqui é o Q3, né, que nós vamos determinar. A localização é dada pelo L3, onde o L3 é, de fato, né? O L3 é 3 vezes, né? Vocês lembram que nós já usamos essa conta, né? 3 vezes N mais 1 dividido por 4. Aqui, de novo, né? 3 vezes 25 mais 1, né? Que é a substituição do N, ou seja, 3 vezes 26 dividido por 4. Quanto será que dá? Será que alguém já fez aí? Quanto será que dá este cálculo aqui? Enquanto isso, eu vou liquidando os números aqui que não vou usar, né? Esses números aqui não são esses, porque a gente está determinando o terceiro quartil agora. Então, o Q3. Quanto será que dá? E será que alguém já fez a conta? Deixa eu ir lá, porque é 9,5, isso mesmo, Caroline. Então, dá 19,5. Então, 19,5. Agora nós vamos ter que interpretar também. Então, o terceiro quartil está entre o 19º e o 20º dado. Então, aqui é o 19º e o 20º dado. Nós vamos localizar os dois, o 19º e o 20º dado, né, para poder fazer a soma dos dois e obter o terceiro quartil. Bom, o 94,8 é o 13º. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. Então, os dois dados estão aqui. Então, vamos colocar eles aqui, ó, dá 96,7 mais 98,1. E aí eu pergunto, quanto que dá, de fato, né, essa divisão aí? A soma primeiro, depois divide para verificar quanto que dá o terceiro quartil. Ver se não tem ninguém batendo na porta. Acho que não, né? Então, procure estar calculando, né, essa soma, né, que nós temos aí, 96,7 mais 98,1, 90,1 dividido por 4, né? Quanto que vai dar? O preto negócio aí? Peraí. É que às vezes eu estou olhando se tem entrada de algum aluno, aí eu tenho que sair da tela que eu estou construindo com vocês. Aí pode vocês perderem a informação aí. Pode perder a tela. Voltou? Voltou, né? Quanto que deu aí, pessoal? Alguém já fez? 97,4, né? 97,4. Aí, né? O primeiro, segundo quartil, terceiro quartil, mais exemplos, né? De quartil, né? Então, pessoal, quando a tela desaparece, às vezes eu estou olhando aqui a entrada dos alunos, né? Na sala, né? Então, aí, às vezes, de compartilhar. Me perdoem aí, mas é claro que às 10h35 acredito que ninguém vai entrar, né? Por isso que eu já não estou olhando com tanta frequência, né? Mas pode aparecer alguém aí, né? Já aconteceu isso antes. Então, os 3 quartis estão prontos, né? Já estão calculados. O que nós precisamos fazer agora é determinar aqueles 2 limites, né? O limite inferior e superior. Como eu já tenho os quartis, nós vamos fazer esse cálculo. Só relembrando, né? Primeiro, colocar em rol. Então, coloquei passo 0 aqui, né? Colocar em rol, já está, né?
Passo 1, determinar os quartis. Está aqui todo o detalhamento da determinação dos quartis. Passo 2, né, que agora estou compartilhando a tela, né, que eu tinha mostrado a parte do passo a passo, né, determinar os limites ou as barreiras de outliers. Então, vamos para essa segunda parte aí. Então, já fizemos até o passo 1, vamos agora ao passo 2. As barreiras de outliers, pessoal. Isso daqui é bem rápido também. O primeiro que nós precisamos é aquele ΔQ. Eu preciso determinar o ΔQ. Ele é Q3 menos Q1. Isso aqui é na metodologia, nós temos que usar esse cálculo. O Q3, agora me permitam voltar um pouquinho, né? O Q3 é 97,4. Então, o Q3 é 97,4. O Q1 é 89,1. Então, o Q1 é 89,1. A pergunta para todos, quanto que dá essa diferença aqui? Esse vai ser o Q3 que nós vamos usar, né? Então, aqui vou pôr o resultado em destaque, o ΔQ, né? Quanto que dá essa diferença aí? Deixa eu ver se vocês já calcularam. Isso, 8,3, né? Está dando 8,3. Obrigado aí, pessoal, que fez o cálculo, né? Agora, nós vamos calcular o limite inferior, que é conhecido como LI, né? LI. Agora, como que é o cálculo dele, né? Não é um cálculo muito difícil de ser feito, não. LI vai ser Q1, que nós já sabemos, menos 1,5 vezes o ΔQ, que nós acabamos de calcular. Ok? Então, o ΔQ, que nós acabamos de calcular. Substituindo os valores. O Q1 é 89,1. Vamos ter que subtrair desta multiplicação. Tem que fazer a multiplicação primeiro, hein? Onde o ΔQ aqui é 8,3. Pergunta, né? Quanto será que dá esse cálculo? Lembre que a multiplicação tem prioridade, hein? Senão vai errar essa conta aí fácil também, né? LI, quanto que vai dar este valor aí? Quanto será que dá este valor? Vou aguardar um pouquinho aí, vocês fazerem. Só para, né, constar, né? Esse 1,5 vezes 8,3, ele dá em torno de 12, aí 12,45. Vamos ver aí, vocês podem fazer alguma aproximaçãozinha sem problema algum. Esse aí é da equação, viu, Josiane? Esse aí eu não tenho como explicar, não. Esse 1,5 aí é da equação mesmo. É a definição da equação. Tá bom? Esse aí vai ser um padrão que nós vamos ter que usar, né? Nem nos livros textos aí nós temos explicações, às vezes, sobre esse 1,5 aí. Né? Tem que ser em artigos mesmo de estatística, né? Então, isso é um padrão que nós vamos estar usando aí. Bom, de fato, né, o número é positivo, né? É positivo, né? 76, deixa eu ver lá o cálculo que o pessoal fez. 76,7 eu vou usar aqui, ok? Então, de novo, para responder aí a questão que ela colocou, de onde saiu 1,5? É um padrão que nós vamos ter que usar. O menos 1,5 é. Esse aí já é um padrãozinho mesmo, que é demonstrado em outras situações. Aqui a gente vai acabar não demonstrando essa do LI nem do LS. Então, o LI, né, é esse aí, 76,7. Ou seja, se na amostra tiver algum dado menor que 76,7, ele será considerado um valor discrepante, um outlier. Se na amostra acontecer isso aí. Então, se tiver algum valor na amostra, e a amostra está ali em cima, né? Em que tiver algum valor abaixo do limite inferior,
aí ele vai ser, esse dado vai ser considerado um outlier, ok? Agora precisamos do outro, que é o limite superior, né? Então vamos lá, do outro lado, eu vou colocar, ó, limite superior. Limite superior. Aqui, né, quem é que representa o limite superior? É o LS. Como que é o cálculo do LS, né? O LS é assim, nós vamos pegar o Q3, já sabemos quem é o terceiro quartil, né? É o Q3, mais 1,5 que multiplica aqui. Agora, substituindo os valores, né? O Q3, 97,4, né? Nós já tínhamos calculado, menos 1,5 multiplica 8,3 delta Q, né? Então, procurem estar fazendo esse cálculo da mesma maneira que vocês fizeram. Aliás, aqui é mais, né? Eu coloquei menos, mas é mais aqui. Ó. Muito cuidado, senão faz o cálculo errado. Né? Aqui é mais, é só no LS é mais, não é menos. É o Q3 mais 1,5, né? Vezes o delta Q. Vamos a, o Gabriel fez o cálculo ali, deu 109,85, vamos arredondar para 109,9. Então, o LS é igual a 109,9. Ou seja, qual a interpretação do limite superior? Se na amostra tiver algum dado maior que 109,9, ele será considerado um outlier, um valor discrepante da amostra. Okay. Qualquer dado da amostra que estiver acima do limite superior vai ser considerado um outlier também. Então, aí, né, esses limites, né, em geral, a gente não explica por que é construída essas equações, né, mas esse detalhe pode ser encontrado em algumas referências de artigos, né, que o pessoal acaba demonstrando isso daí. Aqui nós vamos usar como sendo um pré-conhecimento para calcular esses dois limites, né, como sendo um método para definir tanto o limite inferior quanto o superior. Bom, sabendo então essas duas informações, o último passo é justamente a identificação dos outliers. Então, vamos colocar aqui o limite inferior, primeiramente, vamos pôr essa informação, né? Só para a gente ter como referência o limite inferior e também o limite superior, tá? Só para a gente lembrar aqui, para nós podermos identificar os outliers, ok? Então, limite superior e inferior. Então, primeiramente, existe algum número, algum valor amostral? Deixa eu só trocar aqui a formatação, pronto. Então, existe algum valor amostral menor que 76,7? Valor amostral menor que, né? Menor que. Vocês acham aí, tem algum valor amostral menor que 76,7? O que vocês acham? Né? Então, menor que o limite inferior. Isso, né? A Josiane já colocou. Ó, são 4 números que vocês estão vendo ali. Ó. 5,3 é o 5,3, o 8,2, o 13,8 e 74,1. Esses são considerados outliers, né? Agora também vamos ver valor, ou valores, né, amostral, valor amostral maior que 109,9. Será que existe algum aqui? O que vocês acham? O Josiane já tinha colocado. O valor, né, que é o 113,5. Perfeito, é isso mesmo. Então, 113,5. Ok? Então, nós temos essas duas situações, né, que eu tenho que observar tanto para baixo quanto para cima, né? Só deixa eu colocar a formatação do texto aqui, no padrão que eu estou seguindo,
para que vocês possam estar, comparando aí também, né. Então, existem todos esses outliers, né. Então, os outliers dessa amostra são o 5,3, o 8,2, o 13,8 e o 74,1 e o 113,5. Nós já sabemos que esses valores, né, são discrepantes, né? Eu posso até colocar aqui, ó, para lembrar, valores discrepantes. Os outros valores, né, que aparecem na amostra, e aqui eu vou colocar em verde todos os outros valores, né? Vou até colocar em verde aqui, ó. Esses em verde são valores comuns, eles estão próximos um do outro, tá ok? Então, esses são chamados de valores comuns da amostra. Os que eu estou colocando em vermelho são justamente os outliers. Então, para complementar essa resposta, surge então os valores comuns da amostra. São aqueles valores que estão próximos entre si, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar. Os valores comuns são esses daqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tem que dar um enter aqui. Ele se perdeu mesmo. Ele se perdeu aqui. Deixa eu ver onde ele parou. Estranho. Por que, que ele sumiu aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Um minutinho, pessoal, para ver se eu consigo identificar aqui o probleminha. Por que, que ele não copiou? Não, tudo bem. Então, aqui, vamos ver se eu copio o restante. Parece que ele está tabelado. Pronto, agora deu certo. Até aqui, ó, esses são os valores comuns da amostra, ok? E os valores discrepantes também identificados. Então, em verde, os valores comuns, e em vermelho, os valores discrepantes. De novo, o que os valores discrepantes proporcionam, né, para a estatística, né, dessa amostra? Vai afetar a média, vai afetar também o desvio padrão, e às vezes, né, no caso da estatística, a gente procura, às vezes, retirar os valores discrepantes para fazer os cálculos, né? Para ver como que é a normalidade, a estatística da normalidade, né? Mas é importante saber sobre o comportamento, né, da estatística com os dados que são também valores discrepantes, né, que são os valores discrepantes. Lembra aquela situação do Bill Gates, né? O Bill Gates é um salário discrepante em relação aos salários dos professores. E aí você calcula com e sem o salário do Bill Gates. Aqui é a mesma coisa, né? Os estudos, quando você percebe que tem valores discrepantes, os estudos estatísticos trabalham com e sem os valores discrepantes, para ver, obviamente, como eles afetam todo o estudo. Então tá aí, né, o encerramento do conteúdo, né, era essa última parte. Como eu falei para vocês, não é assim complicado de fazer esses cálculos, né? São poucos cálculos e você então acaba definindo, né, o que é valor discrepante, o que é valor comum. Deixa eu ver aqui, a Suelen colocou uma questão. Então, os valores discrepantes podem ser tanto para mais quanto para menos. É isso, perfeito, é isso mesmo. Achei que fossem só valores altos, por exemplo, do cartão que o senhor mencionou. Em geral, né, essas situações cotidianas, elas são mais aplicadas para valores muito acima dos valores comuns, né? Os valores mais baixos não têm tanto interesse, né? Por exemplo, no caso do cartão de crédito, como você mesmo comentou. Se você gastar valor discrepante abaixo, isso não vai chamar atenção. O que vai chamar atenção são os valores mais altos mesmo. Mas, na metodologia da estatística, valor discrepante é tanto para baixo quanto para cima, como você percebeu, Suelen. Tá ok? Deixa eu ver aqui mais alguma questão. Deixa eu ver. Da Josiane, né? Josiane, infelizmente, não vou conseguir demonstrar por que que aparece aquele 1,5. Mas está aí a ideia central, né? Vocês vejam que tudo que nós trabalhamos, né, foi para passar para vocês metodologias importantes. Uma coisa interessante, às vezes, na gestão da empresa,
é você pensar em salários discrepantes, né? Tanto salário. Agora sim, Suelen, você está na gestão da empresa, quando você vê a distribuição de salários em rol, procure por valores discrepantes. Aí você vai ver lá, eu tenho os valores comuns dos salários, os valores discrepantes. Os salários discrepantes que estão abaixo vão produzir um efeito de desestímulo ao trabalho, tá? Só para vocês também contextualizarem um pouquinho na gestão das empresas. Então, lembrem, se você tiver valor discrepante de salário para baixo, isso acaba desestimulando muitos profissionais. Ao mesmo tempo, você também tem problemas de salário discrepantes para cima, né? E aí você tem problema na folha de pagamento, tudo isso. Então, essas análises são importantes, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer um trabalho muito completo de estatística com vocês, porque a gente tem que fazer todo o conteúdo, né? E quando a gente está chegando no fim, aparece muita coisa aí que poderia ser usada na atividade da disciplina. Então, você pegar, por exemplo, a distribuição de salário daquela empresa, calcular, né, colocar em rol e ver valores discrepantes. Se eu não me engano, aqueles salários já estão em rol, tá? Eu não lembro agora, mas tenho quase certeza que os salários já estão em rol. E você calcular o Q1, o Q2 e o Q3 e ver se tem salários discrepantes. Salários muito baixos, né, discrepantes para baixo, desestimulam o trabalhador, pessoal. E também, salário muito para cima pode ocasionar problema de folha de pagamento, né? Então, está aí mais uma contextualização de valores discrepantes. Pessoal, agradeço profundamente aí vocês terem ajudado muito. Essa turma hoje foi muito participativa com relação aos cálculos, me ajudou muito, porque na última turma eu sofri, porque eu tive que mostrar todos os cálculos, o pessoal estava meio, sei lá, o grupo todo estava meio parado, né? E aí eu sofri para fazer todos os cálculos aqui mostrando, mas vocês foram muito nota 10 e foram apresentando os cálculos, isso me ajudou, assim, muito, muito mesmo, agradeço. Infelizmente, eu vou pedir desculpa novamente pelo problema que está dando aqui no meu computador, que eu acredito que muitos devem ter ficado esperando um pouquinho lá fora, né? E vocês aí acabaram, eu demorando um pouquinho para atendê-los, mas, né, acho que no final deu tudo certo, espero, né? Pessoal, semana que vem, não esqueçam, tem o simulado, né? Vocês já tentaram, tem a atividade da disciplina, vocês podem perguntar. Vai ser uma aula mais relaxante, né? Sem muita tensão, né? Tem que fazer a conta, tal, tal. Eu acredito que vai estar bem legal também semana que vem, se preparando para a parte final aí, que é a prova, tá bom? Agradeço novamente a todos que participaram aí do chat, né? E até semana que vem, tenham um bom final de semana aí e a gente se vê semana que vem. Agradeço também aí os elogios aí, né, sobre a aula. Agradeço muito. Valeu, pessoal. Foi uma boa aula mesmo e agradeço a participação de todos. Até semana que vem. Então, uma boa semana e um bom final de semana, né? Um bom final de semana geral, aí, né? Bom final de semana e até quinta que vem. Final de semana, deixa eu escrever aqui, né? Final de semana e até semana que vem, tá ok? Valeu, pessoal. Um abraço apertado para todos aí.